Mortal Kombat é uma franquia difícil de adaptar, e é um universo em constante expansão que dificulta muito em se encaixar em um filme, mas houveram várias tentativas com acertos e erros. Alguns foram bem estranhos, afinal, Mortal Kombat já é estranho. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Uma das adaptações mais importantes para Mortal Kombat e para as adaptações de games para o cinema foi Mortal Kombat, o filme. Ele foi dirigido por Paul W.S. Anderson, um diretor viciado em estragar franquias, mas, sendo sincero, o filme não é uma bomba como foram as adaptações de Resident Evil dirigidas por ele. É óbvio que o filme tem defeitos, mas ele é um bom esforço. Vamos pensar, Mortal Kombat é muito difícil de adaptar. Hoje temos um material mais bem desenvolvido nos jogos, mas na época desse filme existiam apenas os 3 primeiros jogos e eles não tinham uma história tão bem desenvolvida. A maior parte da narrativa vinha de textos nos jogos e histórias em quadrinhos que não eram tão conhecidas para a maior parte do público. Então, Mortal Kombat, o filme, criou uma outra história na base dos jogos. A história é boa? Em partes. Na verdade, se torna um misto de Kickboxer do Desafio do Dragão, com Liu Kang querendo vingar a morte do irmão, e tem uma inspiração em Operação Dragão, com toda a dinâmica e desenvolvimento do torneio. Um dos pontos que mais dificultam na adaptação de Mortal Kombat é o que tornou o jogo famoso: a violência. Imagina, você é um jovem nos anos 90 e o principal jogo de luta da época é Street Fighter, que é um jogaço, principalmente o 2, mas ainda assim o máximo que acontece com seu inimigo é ficar com a cara inchada de porrada. Então aparece esse jogo, no qual você tem personagens com um gráfico mais realista e que lembra grandes filmes de luta dos anos 70, 80 e 90, e ainda por cima, quando você ganha do adversário você pode fazer um Fatality. Tipo, arrancar o coração dele, a cabeça, ou explodir, ou queimar. Esse era o atrativo para os jovens e o terror para os pais e a mídia tradicional. Na época foi uma grande polêmica essa violência em jogos direcionados ao público jovem. Agora pensa como seria adaptar esse jogo. O filme queria atingir o público-alvo, que eram os jovens, mas para isso não poderia ter a violência explícita, senão o filme seria proibido para menores de idade e o público de Mortal Kombat não poderia assistir. Um enorme dilema. Apesar das limitações, o filme possui pontos positivos. Um destaque vai para a criação do Goro, com o animatrônico. O elenco é até bem escalado. Temos um artista marcial como Liu Kang e os outros fazem o básico. Kano tem um bom destaque, porque é fácil fazer um vilão canastrão. Mas a grande atuação do filme vem de Cary Hiroyuki Tagawa, Mr. Shang Tsung, que cria um Shang Tsung assustador e espetacular. Tanto que ele voltou a interpretar o personagem no jogo Mortal Kombat 11. Mas temos que falar da Kitana. A personagem foi totalmente descaracterizada e a interpretação da atriz Thalissa Soto é sofrível. Há outros atores ruins, mas pelo menos é engraçado vê-los atuando, mas a Kitana é simplesmente chata. E o que dizer do Scorpion e Sub-Zero? Eles são horríveis, principalmente a cena de morte do Sub-Zero, mas pelo menos ele rendeu um dos momentos mais icônicos da história do cinema, esse jeito de descer a escada, cheio de remeleixo. Se podemos dizer que Mortal Kombat de 1995 tentou adaptar o jogo e trouxe muitas coisas boas, não dá pra dizer o mesmo sobre Mortal Kombat Aniquilação. Uma teoria que eu tenho é que toda adaptação de jogo com o subtítulo Aniquilação é uma merda. Tá, eu sei, foi muito específico, mas eu estava me referindo a Doom Aniquilação. Mortal Kombat Aniquilação é uma sequência direta do filme de 95, mas que apenas 2 atores tiveram coragem de voltar. E uma foi a atriz da Kitana para proporcionar mais cenas de qualidade tipo essa. Mortal Kombat Aniquilação é tão ruim que fica mais fácil falar só das qualidades. Vamos lá. Nenhuma. Pois é,
é um filme com um roteiro tão bobo que eu duvido que alguém tenha levado a sério. É quase uma paródia. Os atores são péssimos, a direção é terrível, mas eu vou passar pano porque era o primeiro filme do diretor John R. Leonetti. Ok, eu acredito que depois ele tenha melhorado e nos trouxe filmes bons. Deixa eu ver aqui... Não. É até difícil saber o que dizer desse filme, então vamos passar. Em 2020 foi lançado um filme em animação focado mais na história de Scorpion. Até por isso o nome dele é Mortal Kombat Legends: A Vingança de Scorpion. A animação ainda usa como base o torneio e traz personagens conhecidos. Mesmo focado em Scorpion, o filme reconta os eventos bases do jogo, como o torneio ou até mesmo o Jax perdendo os braços. O estilo da animação utilizado é bonito e tem um efeito de sombra bem marcado. O diretor já tem experiência com animações. Ethan Spalding dirigiu animações como O Filho do Batman, Liga da Justiça Trono de Atlântida e Batman Assalto ao Arkham. Dirigiu também vários episódios de Avatar: A Lenda de Aang e trabalhou na parte das animações de inúmeros sucessos. A escolha de elenco do filme é muito boa, com excelentes dubladores, com destaque para Kevin Michael Richardson dublando o Goro, sendo que ele deu a voz para o Goro do filme de 1995. Quero destacar também a ideia de trazer Joe McHale para dublar o Johnny Cage, porque além de encaixar bem, Joe McHale é um ator que ficaria espetacular de Johnny Cage em um filme live action. Ele é parecido com Cage e sabe bem fazer o papel de babaca convencido. Mesmo ele já tendo 49 anos, ainda acho uma boa escolha. Um dos grandes acertos da animação foi abraçar a essência violenta de Mortal Kombat. Essa é a primeira animação lançada desde o desenho animado dos anos 90 que parecia uma balada de tanta música eletrônica. The Defenders of the Realm. Se o desenho pecou em se direcionar ao público infantil, podando um dos pilares que compõem Mortal Kombat, essa animação faz totalmente o contrário. Sério, os caras se animaram. Se animaram muito. Aqui do lado você pode ver a análise do filme mais recente de Mortal Kombat e também as inspirações por trás de boa parte dos personagens. E se você gostou, deixe seu like e se inscreve. Até mais.